Mor. Quem sabe quem é? A história dele é linda. Está lá em Gênesis 37. Glória a Deus. 37, 3. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de José. José do Egito, nessa noite. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Gênesis 37, 3. Glória a Deus. A história dele, eu vou ler uma parte, irmãos. A história dele é uma história longa e muito bonita. Depois, se em casa você quiser continuar a leitura, que infelizmente o tempo não dá pra gente ler muito longe, né? Mas vamos ler e depois a gente vai falar um pouquinho. E se você puder, continue que é bênção. Amém? Amém. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho. E o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhes: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem enviar-te a eles. E ele disse-lhes: eis-me aqui. Ele lhe disse: ora, vai, e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e trazem-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhes varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dizem-me, peço-lhe onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouve-lhe dizer: vamos, Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis que lá vem o sonhador Mor. Bom, irmãos, esse daqui é um pouquinho da história de José. José, era amado, era o filho da velhice de Jacó, Então, eu não conheço, mas os estudos falam que quando a pessoa tem filhos mais velhos, ou mesmo até netos, é diferente, Ela tem mais paciência, ela tem mais tempo com aquela criança, então, é diferente. E aqui fala que ele era amado porque ele era o filho da velhice de Jacó. Então José era muito amado por seu pai. E isso causou um pouquinho de ciúmes, um pouquinho de inveja dos seus irmãos, que conspiraram contra ele. E ele teve 2 sonhos. E esses sonhos ainda causou, a Bíblia fala que seus irmãos ainda ficaram mais furiosos. Porque esse sonho dava a entender que eles se inclinavam perante José, E eles riam ali no último capítulo, no último versículo diz, lá vem o sonhador Mor, Eles falavam assim, só que eles não sabiam que realmente
O sonho não era de José. O sonho era de Deus. Se Deus tem um sonho para a nossa vida, irmãos, nós podemos passar por todos os obstáculos, todos, mas o sonho não cai por terra, porque é um sonho de Deus. E assim como aconteceu na vida de José, ele foi atrás dos seus irmãos, então como o pai tinha pedido, como Jacó tinha pedido, e chegando lá, eles já tinham conspirado contra a vida dele e dito, vamos tirar a vida. Alguns queriam tirar a vida de José, alguns queriam matar, outros não, outros estavam meio, não vamos tirar a vida, vamos jogar ele nessa cisterna, nesse buraco, nesse poço, e vamos deixar aí, ele vai morrer, vamos dizer para o nosso pai que ele morreu, bestas feras comeram, um animal matou ele e vão levar a túnica com sangue para seu pai. E assim eles fizeram. Eles jogaram José numa cisterna. Eles jogaram José num poço para lá ser esquecido. Mas quando a gente tem promessa de Deus, meu irmão, Ele não esquece de nós. Pode todos esquecerem, menos ele. E assim aconteceu na vida de José. Glória a Deus. Deus não se esqueceu dele. Deus estava lá olhando ele. Filho, eu tenho promessas na tua vida. Eu tenho sonhos para ti. E embora qualquer circunstância, eles vão se realizar. Amém? E assim foi. José foi jogado no poço. Vocês imaginam como foi para ele? Certo? Ele gritava, irmãos, pelo amor de Deus, me tirem daqui. Não me deixe aqui. Para ele deve ter sido uma grande tristeza naquele dia, né, irmãos? Ele deve ter se sentido abandonado. Esse menino viveu, ele tinha 17 anos. Uma ruptura na vida dele que muitos talvez não suportariam. Não foi nada fácil ele se ver naquele buraco onde ele não ia conseguir sair, né? Jogado pelos seus próprios irmãos, né? Jogado ali pelos seus próprios familiares, que ele tanto amava. Ele pensou, nunca mais vou ver meu pai, né? Não vou voltar para minha família. Às vezes, né, o inimigo usa alguém para nos jogar num poço, né? Para dizer, você foi esquecido, você foi abandonado. Mas Deus diz, não, você não foi esquecido. Faça apenas parte do meu processo para te abençoar. Amém? Glória a Deus! E assim foi. Então, passou lá um grupo de mercadores e disseram, a gente quer comprar ele como escravo. Como assim, né, irmãos? Ele tinha tido dois sonhos proféticos, dois sonhos que os irmãos, o pai e a mãe se inclinavam a ele, né? Os feixes, as estrelas, como assim? As circunstâncias que ele estava vivendo tinham alguma coisa a ver com os sonhos dele? Não. Às vezes a gente tem um sonho, a gente recebe uma promessa e diz, oh glória, né? Deus vai fazer. E as circunstâncias se voltam contrárias. Se voltam contrárias à promessa, se voltam contrárias aos sonhos. Como assim? Ele tinha um sonho, dois grandes sonhos, e ele foi jogado num poço, ele foi vendido como escravo. Não tem lógica, né, irmãos? Mas Deus estava no controle de tudo. Daqui um pouquinho vocês vão entender porque Deus permitiu que isso acontecesse na vida de José. Às vezes com nós é assim, nós temos grandes sonhos, nós, né, passamos por momentos em que Deus fala conosco e naquele pouco tempo depois a situação é contrária, a situação não diz nada daquilo, assim como José, mas Deus sabe tudo e todas as coisas. E assim como José, ele, mais para frente um pouquinho, né, amor? Irmãos, com paciência, com fé, com fidelidade, a gente alcança os nossos objetivos, porque Deus está no controle de tudo. Então José foi vendido, foi lá para o Egito, e de lá ele foi comprado, né? Ele era um escravo, ele foi vendido como escravo. Chegou lá, o chefe da guarda, né? O senhor Potifar, comprou José, né? Lá na casa de Potifar, eu vou ler para vocês aqui, 39:2, diz assim, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio.
que ele fala aqui? Varão próspero. Ele estava lá na casa de Potifar, mas ele tinha vindo como escravo. Mas em momento nenhum a Bíblia narra, irmãos, que José desistiu, que José disse: Senhor, eu não aguento mais. A Bíblia não fala em nenhum momento que José murmurou. E nessa parte eu entendo que realmente ele foi fiel, porque o Senhor diz aqui, ele foi um varão próspero. E por que isso aconteceu? Por que ele foi próspero? Porque o Senhor estava lá na casa de Potifar com José. Então, por mais adversidade, por mais dificuldade que você está passando, irmãos, por mais que não é a situação que você gostaria de estar vivendo, por mais que você se sinta numa cisterna, não murmure e não reclame. Seja fiel, seja corajoso, seja valente, porque com certeza o Senhor está trabalhando na tua vida, amém? E vai te usar onde quer que seja. Potifar era rico, tinha fazendas, tinha agricultura, tinha muitas coisas. E José administrava tudo, tudo estava na mão de José. Porém, um dia, a esposa de Potifar queria ter com José, queria José para ela, E José, sendo muito íntegro, ele disse não e fugiu dela. Só que ela não aceitou aquilo. Então ela disse assim: não, eu não aceito a rejeição. Então eu vou dizer que ele me atacou, que ele me assediou. Só que lá em Gênesis 39 diz assim, 39:9 diz assim: ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou. Potifar não tinha vedado ele de nada, senão a ti, a mulher. Porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus. Vocês viram que ele não disse que eu vou fazer mal para Potifar, não. Ele ficou preocupado porque ele pecaria contra o Deus que ele estava servindo com tanto amor e contra o Deus que estava prosperando ele naquele momento, ajudando ele, e que até então, mesmo ele tendo passado por uma cisterna, ter sido um escravo, um prisioneiro, ele estava honrando. Então ele disse: não, eu não vou pecar contra Deus, E ele fugiu. Então, às vezes, irmãos, vem coisas para nos tirar, da bênção. Vem coisas que tentam nos tirar, mas não deixe se iludir, José podia ter entregado, a sua bênção aqui, e ele disse: não, eu não vou pecar contra Deus. Se é ruim, eu não vou fazer. Se não é coisa de servo de Deus, eu não vou fazer. Amém? Mas Potifar era rico. José precisava aprender a administrar na fartura, Deus colocou ele na casa de Potifar porque ele precisava administrar na fartura, e assim fez com excelência. Só que daí, depois dessa armação, o que aconteceu? Ele foi lá para o presídio. E daí? O que será que passou pela cabeça de José? Irmãos, a repreensão de Deus dói, Mas o silêncio? O silêncio dói mais. O silêncio não é fácil. Quando tu ora, clama e diz: Senhor, fala, Senhor, mostra. E ele faz assim, Ele fica quietinho, Mas também há uma palavra que diz que enquanto ele está em silêncio, ele está trabalhando. Ele está pelejando pela nossa vida. Glória a Deus. E assim foi com José. Ele disse: Senhor, imagina, como é que foi a situação dele. Ele disse: Senhor, na oração dele deve ter sido assim: Senhor, eu resisti, eu não infringi nenhuma lei, eu te obedeci, eu fui fiel, E agora estou indo para a prisão. Mas Deus ficou em silêncio. E só mais tarde ele foi entender por que isso estava acontecendo. Quantas vezes é assim na nossa vida, irmãos? Quantas vezes a gente passa por situações que a gente fala, Senhor, pede, clame, se rasga na presença de Jesus e diz:
fala, Senhor, fala, pelo amor de Deus, fala. E ele disse assim, que nós aguentamos firmes, né, irmão? Na adversidade, na dificuldade. José saiu num lugar de fartura, de bênção e de prosperidade. E foi lá para um lugar de angústia, um lugar de conflito, um lugar de adversidade, uma prisão. Ele se tornou um prisioneiro, né? Às vezes a gente está numa posição, né, melhor, como José estava ali na casa de Potifar, e algo acontece que nós temos que, né, não um presídio em si, mas a gente vai para um lugar onde tem mais adversidades, onde a gente não entende por que o Senhor permitiu, né? Por que está acontecendo aquilo? A gente achou que o sonho ia se cumprir. Ele estava numa altura, num patamar já elevado. Ele governava a casa do chefe da guarda e daí ele vai para a prisão. Quantas vezes a gente pensa que Deus se esqueceu da nossa promessa? Quantas vezes a gente se questiona, né? Ô Senhor, estava tudo dando certo. O sonho ia se cumprir. E parece que tudo retrocede. Mas não, irmãos. Sabe o que Deus estava fazendo? Preparando José. Assim como Ele está te preparando. Aleluia. Só não reclame, não murmure, aguente firme. Aguente firme com toda a tua fé. Que vai passar. Glória a Deus. Vai passar assim como passou na vida de José. E daí, chegando lá, o que aconteceu lá? José colocou a mão e novamente o carcereiro entregou tudo da cadeia nas mãos de José. Por quê? Porque diz também que aonde José tocava na cadeia, tudo prosperava. Deus estava sobre a vida de José, irmãos. Deus estava sobre a vida de José. Mas em todos os momentos a gente vê isso na vida dele. A gente vê a integridade e a fidelidade dele por Deus. Tantas coisas esse menino passou, né? Ele tinha 17 anos quando saiu lá da sua terra, né? Que foi rompido, né? Que foi desligado, né, pelos seus irmãos. E ele permaneceu firme. Lá na cadeia, ele foi usado por Deus. Como prisioneiro, ele foi usado por Deus. Ele fez o seu melhor, mesmo estando na prisão. Mesmo se você estiver, irmãos, num lugar que não é do seu conforto, num lugar que você se sinta aprisionado, faça o seu melhor. Deixe sempre Deus transparecer sobre a sua vida. Sempre faça o seu melhor que Ele vai te usar. Em qualquer lugar. Às vezes a gente pensa que não está sendo, né? Ah, que Deus não está me vendo aqui, Ele está te vendo. Assim como Ele viu José lá. E você sabe que Deus dá sempre a mais do que a gente espera em sonho? E eu vou te provar isso pela vida essa noite. Deus dá sempre mais. Primeiro, Ele não disse para José que ele seria governador. Ele não disse que ele daria um jeito na fome mundial. Ele não disse que ele alimentaria os seus irmãos. Ele não disse muitas coisas. Ele apenas deu aqueles sonhos que eram assim. Por quê? Será que se Deus nos falasse tudo em sonho, nós não nos acomodaríamos? Nós não diríamos assim, não, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Talvez José, né, dissesse, não, Deus vai fazer, eu vou esperar. Não. Todas as duas casas, né, tanto a de Potifar quanto a prisão, ele deu o seu melhor. Ele fez o seu melhor. E é isso que nós temos que fazer, mesmo diante de todas as adversidades. Faça o seu melhor. Deixe Deus conduzir a tua vida. Foi 2 sonhos, né, irmãos? Que a gente falou no início. Que os irmãos e a família se inclinavam, né? 2 sonhos. Agora eu vou mostrar para vocês. Gênesis 42:6. Não precisa abrir. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante eles com a face na terra. Uma vez.
Gênesis 43, 26. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, e inclinaram-se ele até a terra. 2 vezes. Gênesis 44, 14. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. 3 vezes. Gênesis 50, 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Quantas vezes eles se prostraram? 4. E quantas vezes eles sonharam? 2. Irmãos, Deus vai te dar mais do que tu tens sonhado, irmão. Deus vai te dar mais que a promessa. Assim como deu para José. Ele teve 2 sonhos que os irmãos se inclinavam a ele. 2. E por 4 vezes, os irmãos se inclinaram a ele. Glória a Deus. Deus tem muito preparado para ti ainda. Basta você seguir firme, íntegro e fiel a ele, assim como foi José. Em Jeremias 29, 11 diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vós dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me acharei, quando me buscareis de todo o coração. Glória a Deus! Aleluia! Eu vejo isso na vida de José. Ele buscava Deus com todo o coração, irmão. Mesmo diante de toda a adversidade, ele buscava Deus de todo o coração. E daí aconteceu assim, ó, que quando Deus quer, Ele nos abençoa dentro de um presídio, irmão. Não precisa ser dentro de um palácio, é dentro de um presídio que Ele nos abençoa. Sabe o que aconteceu? Deus preparou que 2 servos do faraó fossem parar lá no presídio. O cozinheiro e o copeiro. Chegando lá, eles tiveram sonhos. E José revelou esses sonhos. José disse: é a mesma interpretação, tu restituirá o cargo diante de 3 dias e o outro morrerá em 3 dias. E daí eles perguntaram: o que tu queres que a gente te faça? E ele disse: lembra-te de mim quando estiveres perante Faraó. O que aconteceu? Ele lembrou? 2 anos se passaram e ele não lembrou. Mas chegou um dia que Deus disse assim: chegou a tua hora, José. Chegou a tua hora e hoje vão lembrar de ti. Irmão, tá difícil? O tempo passa e tu não vê resposta, mas tá chegando a tua hora, irmão. Chegou a tua hora. Em nome de Jesus, tá chegando a tua hora e tu vai ver a tua promessa se cumprir, tu vai ver teu sonho se realizar. Então, Faraó teve alguns sonhos. Sonho de vacas gordas, porém depois 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras, que as 7 vacas magras comiam as gordas, e depois 7 espigas de milho fartas e 7 espigas de milho fracas e feias, que comiam as fortes, as grandes e bonitas. Estou só resumindo assim, tá, irmão? Senão o tempo é curto. Então ele teve esse sonho, chamou todos os sábios, todos os videntes daquela época, e ninguém soube decifrar aquele sonho. Então, quem foi lembrado? Quem que estava lá naquela prisão? Talvez muitas pessoas achando que ele tinha sido esquecido, mas ele não tinha, irmãos. Deus disse: eu não esquecerei de ti. E não esqueceu. Os sonhos vão ser cumpridos. Então o copeiro disse assim: chamem esse rapaz que decifrou. O copeiro falou a Faraó que José decifrava sonhos. E daí Faraó disse: chamem esse rapaz, que eu quero ver se ele vai decifrar o meu sonho. Glória a Deus. E o que aconteceu? Chegou lá José e disse para Faraó, em todo momento, irmão, se a gente lê ali, em todo momento ele diz: não é eu que faço, é o meu Deus.
Não é eu que traduzo, é o meu Deus. Aleluia. E chegou ali diante de Faraó e ele disse, Deus já me revelou o que é. Serão 7 anos de fartura e 7 anos de fome em todo o Egito. E ele disse, né, José, né, um servo de Deus, uma pessoa inteligente, diz, vocês escolhem um homem sábio para governar e saber guardar. E lá em Gênesis 41, 28, Glória a Deus. Glória a Deus. 41, 28 diz assim, Aleluia. glória a Deus, Glória a Deus. glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E disse Faraó a seus servos, desculpa, é 38, irmão. Disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Aleluia. Irmãos, eu vejo em todas as passagens que José, ele exalava a essência do Senhor. Ele era visto como um verdadeiro servo de Deus, que em momentos difíceis como ele passou, de tanta tribulação, ele soube ser fiel, ele soube se manter íntegro. Não é fácil, irmãos. Muitos, talvez, lá no início, quando José disse assim, foi para a cisterna, depois foi vendido, disse, eu não quero mais, eu desisto, eu me entrego, chega. Quantas vezes, quantas pessoas a gente já ouviu falar isso, fazer isso? Quantas pessoas do nosso lado que dizem, não, Deus não está me vendo, eu não quero mais. Mas José teve sabedoria e se manteve fiel a Deus. Depois disso, Faraó disse a José, pois quem Deus te fez saber tudo isso? Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Glória a Deus! O sonho se cumpriu ou não se cumpriu, irmãos? Maior do que ele esperava. Talvez ele achava que Deus iria fazer ele ocupar um cargo como na casa de Potifar. Mas não. Deus fez ele ser o governador de todo o Egito. E somente no trono ele era maior que Deus. Agora você entendeu porque ele ficou lá na casa de Potifar? Aquele tempo? Você entendeu porque ele ficou na prisão? Na casa de Potifar ele administrou fartura, dinheiro, riqueza. Na prisão ele administrou conflito, adversidade, dificuldades. O que José passou foi a escola do Senhor, irmãos. Ele estava sendo preparado para, nesse tempo, ele ser o governador do Egito. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Sabe onde ele acordou? Na prisão. Sabe onde ele dormiu? No palácio. Glória a Deus, irmão. Você pode estar na prisão hoje, você pode acordar na prisão hoje. Mas em nome de Jesus, você vai dormir no palácio. Amém. Glória a Deus. Deus não precisou. Ele teve que passar pelos momentos. Teve. Às vezes a gente passa por momentos difíceis. Mas lá na frente a gente vai entender. Quando o Valdeci sofreu um acidente, e eu não falo isso para... Todos nós temos histórias aqui. Todos nós temos testemunhos lindos. E quando ele sofreu um acidente, a gente, jamais questionou a Deus. Ele, por 22 noites, acordava de noite, madrugada, pedindo remédio, porque a dor era horrível. Era uma dor muito forte. A Sheila estava pertinho, ajuda também, Outros irmãos também, o pastor sempre do nosso lado, sempre orando, intercedendo, presenciado. Mas ele nunca ele abriu a boca para falar uma palavra contrária. Jamais. Ele só dizia assim, o que aconteceu? Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Não foi fácil, irmão.
Eu disse assim, mas hoje eu olho para trás e disse, meu Deus, Deus acho que me carregou no colo. Deus acho que me carregou no colo, porque eu disse, naquela época eu trabalhava fora, eu fazia faculdade, eu tinha 2 crianças pequenas, eu tinha ele acamado, eu tinha minha casa e eu dei conta de tudo. Eu disse assim, só pelo Senhor, só por Deus. E hoje eu olho para trás e digo assim, Senhor, tu estava me carregando. Porque olhando os olhos humanos a gente não teria coragem. Mas eu tenho certeza que Deus estava comigo. E assim, né, irmãos, às vezes a gente vem às lutas e a gente não entende. A gente pergunta para Deus, por que, Senhor? O que está acontecendo? Por que está tão difícil? Quando parece que está melhorando, regride. Quando parece que vai passar, piora. Mas Ele sabe de todas as coisas. E ao final de tudo você vai entender. Quando essa luta terminar, você vai entender como valeu a pena. Glória a Deus. Será que José se arrependeu de ter se mantido íntegro? Será que ele se arrependeu de ter sido fiel? Não. Deus botou ele numa posição de honra. E eu tenho certeza, irmãos, que você também vai ser colocado numa posição de honra. De se manter firme aos propósitos de Deus. Amém? Amém. Não perca o seu sonho. Não perca a fé naquela promessa que te foi dada. Diante de circunstâncias tão contrárias, né? Diante de circunstâncias tão adversas. Não perca a fé, jamais. Aguenta firme. Às vezes Deus não fala e você clama, você chora, mas Ele está trabalhando pela sua vida, amém? Você pode até estar na prisão, irmãos, mas você vai dormir no palácio, glória a Deus. Deus vai te colocar num lugar abençoado. E foi assim, né, irmãos? Ele passou por anos de luta, passou, mas foi assim, ele acordou na prisão e dormiu como governador do Egito. Glória a Deus. Glória a Deus, somente no trono ele era maior que Faraó. Glória a Deus, se coloque de pé nessa noite. Creia, não perca os seus sonhos, não deixe pessoas que não têm sonhos matar os seus. Não deixe que pessoas que tentam matar os seus sonhos consigam. Persista. Fique firme na presença do Senhor. Glória a Deus.